Podcast Aliados da Gestão. Uma produção Aliari, a maior plataforma de tecnologia para o agronegócio. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Aliados da Gestão, o podcast da Aliari, que traz sempre umas conversas bacanas para vocês, o que realmente importa aí para o mundo do agronegócio. Eu sou Leandro Xavier, diretor executivo do Grupo da Aliari. Bom pessoal, eu sou o Diego Andrade, coordenador de canais e parcerias aqui da Aliari. E hoje nós vamos falar de um tema super atual, que impacta toda a cadeia, produtor, revendas, cooperativas, distribuidoras. Nós vamos falar um pouquinho de ESG, compliance, rastreabilidade. E para esse bate-papo aqui, galera, a gente trouxe uns convidados bem especiais. Está com a gente aqui o Bernardo Madeira e o Renato Beleles, os cofundadores e sócios da Farmier. Prezados, fale um pouquinho de vocês, conte um pouquinho a história da Farmier, fiquem à vontade para se apresentarem ao pessoal. Maravilha, pessoal. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Estamos muito honrados aqui de fazer parte aqui desse podcast. O meu nome, novamente, é Bernardo Madeira. Vocês já devem ter reparado o sotaque um pouquinho diferente. Eu sou originário de Buenos Aires, mas moro aqui já há um bom tempo, moro no Rio de Janeiro. Um pouquinho do meu histórico. Trabalhei por 25 anos na IBM, onde me dediquei principalmente de tecnologias de gestão de informação, ou seja, basicamente toda a parte de bancos de dados, né? Comecei minha carreira aí com tecnologias de transacionais, logo depois eu passei como executivo de data warehouse, né? E tecnologias cognitivas. E os últimos anos aí, a partir do comecinho de 2015, eu assumi o papel de executivo de América Latina de blockchain. Trabalhei com o Renato aí alguns anos também dentro da IBM e logo depois da pandemia, 2017, depois de 23 anos de serviço, eu saí da IBM e comecei minha carreira solo, né? Ou seja, na verdade, carreira empreendedor, né? Carreira solo não, né? Porque, obviamente, formei algumas startups, né? Dentro da IBM, me dediquei também dentro das indústrias de finanças e agronegócio, né? E aí que reencontrei o Renato e formamos a Farm, né? O grande desafio era principalmente poder conectar inicialmente a cadeia do agronegócio como um todo, né? Agronegócio, uma cadeia altamente complexa, né? Altamente pulverizada e diversificada, e a gente viu uma solução, né? Uma saída aí de conectá-la de maneira extremamente fácil, oferecendo rastreabilidade, originação e, obviamente, também um grande diferencial que é o compliance ambiental, que é algo que está extremamente na pauta hoje em dia, e a gente acaba resolvendo isso via tecnologia. Então, vou passar aqui a palavra aqui para o Renato, para ele se apresentar também e começarmos aqui o podcast. Bom dia a todos. Obrigado, Bernardo. O Bernardo já me apresentou, praticamente. Também tem uma carreira longa na área de tecnologia de informação. Eu também trabalhei na IBM, depois que saí da IBM, iniciei uma carreira solo e procurei me focar em trazer soluções de tecnologia para o agronegócio, no sentido de apoiar a transformação digital nesse segmento do Brasil, que é praticamente a única indústria no Brasil que falta para sofrer essa transformação. Felizmente, as coisas estão caminhando bem. E como o Bernardo falou, em 2021, 2022, nos reencontramos e ele também, por coincidência, estava trabalhando com agronegócio e identificamos uma necessidade de mercado baseada em 3 pilares, né? Certificação de origem, certificação ambiental e rastreabilidade ao longo de suprimentos, ao longo da cadeia de suprimentos, da cadeia do agronegócio, que, como o Bernardo já enfatizou, é extremamente longa e complexa. E nós vamos detalhar ao longo desse podcast como que essa solução pode apoiar cada um dos diversos intervenientes da cadeia, desde o produtor rural, a revenda, a trading, a instituição financeira que faz crédito, até chegar ao cliente final. Então, é isso. Maravilha, gente. A gente começar, né? Existe sempre um receio de novas tecnologias, sempre uma dúvida, né?
Então vamos começar a desmistificar um pouquinho aí de IA, blockchain, né, tokenização. Queria que vocês começassem a dar uma palhinha para a gente e a gente devagarzinho desconstruindo esse receio aí que o produtor possa ter em relação a essas novas tecnologias, né? E aí fiquem à vontade, Bernardo, para começar e, né, o Renato vai completando, vamos tentar trocar nessa forma. Sim, definitivamente. Eu acho que, como muito bem você falou, isso não é um problema especificamente do negócio ou do agronegócio, é um problema a nível mundial, né? A gente fica receoso aí com a tecnologia, principalmente com tanta diversificação de tecnologia, com o avanço da tecnologia, assim como a gente está vendo esses avanços acelerados da tecnologia. E as pessoas, é normal que as pessoas fiquem um pouco reticentes, né, a esse avanço, assim como de como usá-la, como configurá-la, né? Então, é super importante, como você bem falou, demistificar a tecnologia, né? Que a tecnologia não está principalmente, né? Quando estamos falando de IA, uma das grandes dúvidas de IA é: será que a IA vai me reemplaçar? Vai tirar os empregos? Vai? E eu sempre gosto de falar assim, como para começar explicando um pouquinho da revolução que IA vem a trazer, né? A gente viu a revolução passada, que foi a internet, né? Lá final dos anos 90, sim, começo dos anos 90, né? A gente viu a internet, basicamente, hoje, praticamente ninguém vive sem internet. Meu filho, que tem hoje 22 anos, praticamente ele nasceu dentro da era de internet. Hoje somos, basicamente, a internet é a mesma coisa que o telefone, né? E, aliás, como vemos como se transformou também a forma a gente se comunicar com o telefone, com as redes sociais, e IA vem também para trazer essa grande revolução. Então, é super importante entendermos que, do mesmo jeito que houve a revolução industrial, do mesmo jeito que houve essas novas revoluções digitais, o importante é que a inteligência artificial ela não vem a prejudicar. Obviamente, tudo depende de como ela vai ser usada, né? Mas ela vem a complementar, ela vem a ajudar. E aquela grande dúvida, será que ela vai reemplaçar os nossos trabalhos? Não. Na verdade, do mesmo jeito que a Revolução Industrial, ela vem a transformar, né? Vai haver novos trabalhos, vai haver novas funções, né? Vai haver novas oportunidades para a gente, né? A gente vê hoje, cada vez mais, né, que a IA está sendo até o próprio desenvolvedor. É interessante, né, como rapaziada, hoje os novos empreendedores, eles criam uma startup basicamente em menos de uma semana e já estão produtivos em menos de uma semana com praticamente 100 times, né? Ou seja, com o time técnico, time tecnológico, por assim dizer, sendo 100% IA, e a grande maioria, isso que é super interessante, né? Porque uma das perguntas que eu sempre recebo é: será que a IA vai me ajudar a vender mais? Sim. Hoje a gente tem tecnologias, né, que elas servem muito, e IA serve muito como vendedor. Então a gente tem configurado, a gente vê a IA como a gente pode configurar o prompt, né? O que a gente chama de configurar o prompt, que seria basicamente tunear ou criar os modelos de linguagem. É importante dividir um pouco as águas, porque hoje todo mundo fala de IA, né? A IA, obviamente, é um termo que está super de moda, mas é importante entendermos que quando estamos falando de IA, existem diferentes pilares, né? A gente tem a parte de preditiva, né? Que é basicamente a forma transacional de analisar a informação, né? Ou seja, basicamente com os modelos informacionais que a gente conhece, como Data Warehouse, como a parte de predição, como a parte de visão computacional. Mas hoje, como a gente conhece IA, são os modelos de linguagem, né? Então, quando a gente fala, puxa, será que eu posso vender mais com IA? Será que eu posso potencializar também ou desenvolver meus aplicativos, ou potencializar minhas vendas com IA? Estamos falando de modelos de linguagem, tá? Ou seja, basicamente, o que mais conhecemos como o ChatGPT, como Claude, como DeepSeek. A gente tem uma série de tecnologias hoje, né, que a gente chama e globaliza tudo como IA, mas o importante é que quando estamos falando de tirar proveito da inteligência artificial, é basicamente configurar esses modelos de linguagem. E esses modelos de linguagem são extremamente poderosos. Por quê? Porque eles conseguem acessar
a internet, a gente deve pensar como IA hoje, como uma entidade. Isso que é interessante, né? Ou seja, a IA acaba sendo uma entidade mundial que consegue acessar toda a informação a nível mundial, consegue entender o que a gente quer expressar, ele consegue se adequar do jeito que a gente precisa obter a resposta, né? E também dialogar com a gente como se a gente estivesse falando com um especialista, né? Então, disso trata-se de tunear a IA ou entonar a IA, né? E que ela possa responder de maneira competente. Agora, como que isso vai ser aplicado dentro, obviamente, dentro do agronegócio? Muito bem, a gente pode também, o que a gente vai ver agora vai ser as melhores práticas da indústria, as melhores práticas aplicadas à agricultura e cruzando essa informação com dados próprios, dados de máquina, dados das nossas máquinas, do nosso maquinário, dados provenientes das diferentes leis também, por exemplo, do Código Florestal, tudo isso se entrecruzando e trazendo, obviamente, uma precisão muito alta à resposta. E outro dos verticais que a gente tem é blockchain, né? E a beleza que a gente tem da conjugação de IA e blockchain, entendendo que blockchain, basicamente, é uma tecnologia que ela vem a trazer a confiança e a rastreabilidade, tá? Então, mediante a tokenização, o que seria um token? Um token para dentro do ecossistema de blockchain. Entendamos que são dois vertentes tecnológicas diferentes. Uma coisa é IA, o que acabo de explicar, e outra coisa é blockchain. Blockchain é uma tecnologia que garante, né, a originação, garante a transparência da informação e garante a rastreabilidade, tá? Então, novamente, a conjunção de ambos é extremamente poderoso, né? Então, voltando ao conceito de blockchain, quando falamos de tokenização, que o coração é alicerce dessa tecnologia, né? Um token é um registro dentro do blockchain que é altamente rastreável. Ele tem, graças à estrutura tecnológica de blockchain, ele é incorruptível. Ele é o que chama-se de ele não pode ser adulterado, tá? Perfeito. Então, isso garante, né? Isso garante que toda a informação que é gravada no blockchain, como se fosse gravada na pedra, né? Você não pode adulterá-la, porque tecnologicamente ela é inadulterável. Então, isso vem a trazer muita confiança, não só para cadeias produtivas, mas também para até compromissos legais. Então, a tokenização, ela pode ser desde uma forma como uma moeda, né, onde você está gravando transações na pedra e garantindo, né, que todas essas transações, desde pode ser transações até financeiras, são rastreáveis, né? Até, por exemplo, pode chegar a ser, do mesmo jeito que uma moedinha tem um valor, a gente pode colocar uma tonelada, uma saca de soja também como uma unidade representada como uma moneda. Então, essa saca de soja tem exatamente o mesmo efeito da que a rastreabilidade de uma moeda, desde que ela foi concebida lá na Casa da Moeda, uma saca de soja, sendo rastreada como um token, ela também tem a capacidade de ser rastreada e ter a originação desde que ela foi concebida lá na fazenda. O conceito é aplicado. Então, a gente tem a tokenização que garante rastreabilidade e garante as qualidades e as propriedades dessa saca de soja também apresentadas como um token em outra forma, em outro formato, mas ela vem a trazer esse benefício. Então, aí é onde a gente vê a conjunção dessas tecnologias, essas duas tecnologias, que combinadas ela vem a trazer inteligência e rastreabilidade dentro de um conceito só. Legal, muito legal. E a gente tem muita gente que acha que está distante do campo ainda, né? Como vocês explicam aí essa proximidade, de forma simples, e com o mundo do agronegócio? A gente está perto, o agronegócio já está perto ou longe dessas tecnologias aí? Muito bem. Não, na verdade, a gente já está fazendo isso de maneira orgânica, né? Ironicamente, a gente está fazendo isso de maneira orgânica, mas de maneira desorganizada e de maneira ineficiente, né? Obviamente, quando a gente tem as diferentes bases de dados, mas o fato é que as bases de dados elas não se conectam entre si. Ou seja, é muito difícil hoje poder conectar
uma base de dados de uma trade, conectar uma base de dados de um produtor, conectar uma base de dados de maneira orgânica ou de maneira transparente, né? Todas as transações de maneira transparente, né? A gente continua tendo que confiar em, por exemplo, diferentes entregas de informação, como mail, como planilhas, como aquelas entregas tradicionais, né? Então a gente meio que já está fazendo isso, só que de maneira desestruturada. Com blockchain, simplesmente ele vem a trazer o delivery, a entrega de informação e a certeza da informação muito mais acurada, ou seja, muito mais certeira, né? Assertiva, né? Então, basicamente, a gente meio que está fazendo isso, só que de maneira desestruturada. A blockchain vem a trazer essa organização e essa transparência para a informação, eficientizando o processo como um todo, diminuindo custos e, obviamente, trazendo mais transparência para o final da cadeia, a ponta final da cadeia, que é a que realmente precisa de checar muito rapidamente a originação dos alimentos, né, que são gerados, que são produzidos, né? Então a gente meio que está fazendo isso, só que de maneira um pouco desorganizada. É mais. Só para complementar o que o Bernardo falou, desculpe. Como ele disse muito bem, não está longe do agro, muito pelo contrário. A nossa visão é uma necessidade do agronegócio. Né? Por que isso? Porque hoje, por exemplo, imagine um produtor que fornece uma saca de soja ou toneladas de soja para uma trading. Hoje, ele vende para trading, ele envia caminhões para trading, esses caminhões de soja são descarregados na trade, são avaliados e são testados. Cada caminhão é testado, o grão de cada caminhão é testado. Com a tokenização, a gente consegue, na hora que o caminhão está sendo carregado na origem, dizer de que lote, de que talhão aquela soja provém, qual a semente que foi usada para produzir, qual a qualidade da soja que saiu daquele talhão. E a mesma coisa na trading. Então, a gente tem, isso é um pequeno exemplo, a gente consegue rastrear de uma forma eficiente e confiável esse primeiro ciclo de transação. Quando a trade vende a soja ou exporta para uma fábrica de farelo ou exporta, esse mesmo ciclo se repete. Tá? Com a tokenização da produção, a gente consegue identificar em as transações que afetam cada interveniente. E isso dá uma transparência ao longo da cadeia de distribuição que hoje não é obtida exatamente em função das ineficiências que o Bernardo muito bem pontuou. Porque, só para dar um nome àquilo que ele falou, existem silos de informação. Tá? Então, o produtor é um silo de informação, a trading é outro silo de informação. Eles não conversam entre si. A única coisa que conecta esses dois intervenientes são emissões de nota fiscal, uma CPR, e tudo isso, com a solução da Farm, a gente consegue registrar e rastrear usando NFTs e tokens. Perfeito. Renato, e até gera sempre a dúvida, né? Porque a gente está falando de uma tecnologia relativamente nova, a gente vem com aquela sensação, isso é seguro, né? E como que essas soluções, né, ajudam a gente manter a integridade dessas informações, né, entre os elos aí da cadeia que você colocou. Eu tenho um produtor, eu tenho a trading, eu tenho a indústria. Como que essa tecnologia ajuda a melhorar essa sensação de segurança também? Hoje, eu vou deixar o Bernardo falar na parte técnica, mas hoje o que acontece? Os contratos, eles são um contrato entre um produtor e uma trading, é registrado no papel, é uma assinatura. Com o uso de blockchain, a gente faz um contrato inteligente dentro do blockchain, que, como o Bernardo muito bem pontuou, é extremamente seguro e inalterável, e tem valor legal em qualquer lugar do mundo.
Então, a utilização dessas tecnologias vem a aumentar a segurança jurídica das relações entre os diversos intervenientes. Ou mesmo de um banco que faz um crédito com um produtor, ele exige uma determinada garantia. O produtor pode, por exemplo, dar parte da sua produção futura como garantia para o banco. Isso é feito através da CPR, que é registrada no blockchain, e quando quando é feita essa transação, a gente gera também um contrato inteligente, extremamente seguro, que permite a transparência das operações, né? Que hoje diversos contratos podem ser firmados com vários intervenientes diversos. Um não sabe que o outro firmou contrato com o mesmo produtor, o mesmo lugar, assim. Com o mesmo produtor e tudo mais. A tecnologia blockchain dá transparência a isso. Ela mostra, esse produtor já fez um contrato de crédito com o Banco do Brasil, por exemplo. Então, quando o Bradesco vai avaliar o contrato, se vai fazer um novo contrato de crédito, ele já tem essa informação para fazer análise de risco, né? Eu vou passar agora para o Bernardo para que ele fale um pouco mais tecnicamente como que isso funciona. Maravilha. Então, eu gosto de dar um exemplo aqui, geralmente um exemplo gráfico. Então, pensa, a gente tem aqui meu caderninho, né? Então, pensa basicamente no blockchain como sendo justamente um caderno. Basicamente, um caderno é o que chama-se em inglês, um ledger, é um livro contábil, tá? Então, o que é legal é que toda transação de transferência que existe de ativos, né, ele fica registrado em cada página, né? Literalmente como um livro contábil. Agora, olha que legal a tecnologia, como ela funciona. E assim, bem por cima, para se entrar muito no detalhe técnico, né? Pensa que, obviamente, para cada página, a gente tem, né, cada página tem uma numeração, tá? Então, imagina que cada numeração de cada página, ela é um código correspondente à quantidade de transações, né, que existem dentro dessa página. Ou seja, basicamente, se eu mudo alguma coisa aqui, imediatamente o meu número de página vai mudar a codificação. Uma vez que termina essa página aqui, esse número, basicamente, um número único e irreproduzível, tá? Então, o número dessa página corresponde ao total de transações que tenho dentro dessa página. Beleza? Até aí tudo bem. Agora, aonde que está o grande salto da tecnologia? E é muito simples, né? Por quê? Porque a tecnologia ela permite uma interamarração de páginas. Ou seja, essa página aqui, ela não só tem o número dessa página, e o número dessa página, novamente, depende da quantidade de transações, o tipo de transações que ela contém, mas também ela tem outra informação que é super crítica. Ela tem informação do número da página anterior. Ou seja, este código da página não somente tem as transações, corresponde às transações que a contém, mas também ela está composta do número da página anterior. Se eu mudar o número da página anterior e eu falo, não, na verdade, esta página, o número da página anterior não corresponde à página anterior, esse número de página aqui vai mudar, quebrando a cadeia como um todo. Então, de uma maneira extremamente simples, a própria página e sua interamarração com páginas anteriores, ela não permite que ela seja adulterada. E essa é a estrutura do blockchain. Ou seja, o blockchain, por conta, e obviamente é tudo de maneira criptografada, né? Então, ela não permite que você possa adulterar páginas ou adulterar transações sem ter que quebrar a cadeia tecnológica como um todo, né? Então, isso é a beleza de uma maneira extremamente simples. Vocês viram como, em 2 minutinhos, eu expliquei como a tecnologia vem a resolver, né, essa problemática da falta de transparência de informação. Agora, olhem que legal, o que a gente consegue fazer com isso? Blockchain, obviamente, é uma camada informacional, né, que está além
né? Ou seja, que se complementa com nossas bases de dados, ou seja, com RPs da Aliare, com todas as bases de dados, ela se compõe perfeitamente. Por quê? Porque eu, por exemplo, posso, na hora que eu gravo, por exemplo, um dado na minha base de dados, eu tranquilamente também posso gravar partezinhas desse dado que eu estou gravando que competem ao próximo elo da cadeia, para que o próximo elo da cadeia, uma vez que eu gravei essa informação no blockchain, né, ele possa aproveitar esse elo da cadeia, ele possa, uma vez que está gravada, o blockchain possa injetar esse elo da cadeia no próximo elo, na próximo sistema da trade ou de quem for para quem corresponde, né? Então isso é muito legal porque blockchain acaba sendo uma camada informacional comunitária que conecta diferentes sistemas e ele acaba também sendo extremamente, ele vem a trazer eficiência na operação, tá? A tecnologia ajuda enormemente, novamente, nesse tipo de eficiência, reduzindo custos, aumentando a transparência, reduzindo o tempo e reduzindo o risco, obviamente, humano, assim como também sistêmico. Tá? Então, ele vem a trazer esses 4 grandes benefícios. Reduz custo, reduz risco, reduz tempo e, obviamente, aumenta a eficiência operacional. Legal, muito legal. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de rastreabilidade e conformidade ambiental, que é outro desafio aí que vocês costumam aí resolver, né? Que a Farm.ie resolve aí, se propõe a resolver. Então, por que que a rastreabilidade virou um ponto tão crítico aí, né? E quais os maiores desafios que se ajuda a resolver com a rastreabilidade? Renato, você quer comentar um pouquinho, dar uma introdução aí? Bom, a rastreabilidade na cadeia do agronegócio já é uma demanda de algum tempo. Tá? A certificação de origem e a rastreabilidade ao longo da cadeia de suprimentos é um dos elementos da segurança alimentar. Tá? Você saber onde foi produzido o insumo, a commodity, como que ela foi produzida e por onde ela passou, né, até chegar no cliente final. Na cadeia do agronegócio, essa tarefa é extremamente complexa. Né? Quando nós pegamos cadeias longas como soja, milho, café e de outras commodities, você rastrear o caminho dessa commodity ao longo da cadeia de suprimentos, da origem até ela chegar no cliente final, é extremamente complexo se isso for feito fisicamente, porque a quantidade de intervenientes é enorme, os volumes manipulados são também enormes, e até agora não se havia chegado a uma solução que permitisse isso. O blockchain e a forma como ele opera permite esse rastreamento através da tokenização, que o Bernardo já mencionou, monitorando, registrando, melhor dizendo, todas as etapas por quais passa a commodity ao longo da cadeia de suprimentos. Então, ela saiu do produtor, foi para a cooperativa. O token vai trafegar do produtor para a cooperativa. Da cooperativa, ela foi para a fábrica de farelo, por exemplo, se for soja. O token vai ser transferido da cooperativa para a fábrica de farelo. Ou para trading, o token vai ser transferido também para trading. A trading exportou para a Europa, por exemplo, que é uma ilustração aí do caso. O token vai ser transferido da trading no Brasil para o importador na Europa. No caso da Europa, especificamente, com a nova legislação EUDR, que entra agora em vigor em 1º de janeiro de 2026, a origem de determinadas commodities vai ter que ser comprovada com evidências físicas, né? E de forma que se prove que ela foi produzida em áreas não deflorestadas a partir de 2020. Se não houver rastreabilidade e não houver a certificação de origem da commodity,
a commodity simplesmente não será aceita pela União Europeia. Então, o exportador brasileiro vai ter dificuldade, se ele não comprovar a origem da commodity e mantiver um registro da sua rastreabilidade, em fazer a exportação. E isso está sendo feito também em outros países. A China, por exemplo, recentemente, através da COFCO, já começou a exigir, para algumas situações, a certificação de origem, conformidade ambiental para certificação para a China. Então, essa demanda ela está cada vez maior. E o produtor, assim como toda a cadeia de suprimentos, principalmente voltada à exportação, precisa se preparar para isso o mais rápido possível. Tá? Então, esse é o que norteia a solução da Farm. Aí o Bernardo vai explicar agora como que ela funciona. Isso. Perfeito. O Bernardo, até para complementar aqui e te ajudar também na resposta, tá? O Renato trouxe um pouquinho aí dessa parte de conformidade ambiental, né? E já queria que você, na sua resposta, trouxesse para a gente como isso afeta, né, o produtor e, obviamente, como a tecnologia da Farm ajuda o produtor a ficar em compliance ambiental, né? Perfeito. Como o Renato comentou, hoje não só é uma necessidade para mercados internacionais, mas acaba sendo também uma necessidade hoje para mercado nacional também, tá? Por que isso? Principalmente porque, obviamente, dentro dessas resoluções, principalmente a resolução europeia que está norteando isso, que agora acaba de ganhar também grande relevância, justamente por conta das tarifas que foram aplicadas, né? Porque, obviamente, mais mercados acabaram, infelizmente, mais mercados acabaram se fechando. Mas o que é importante é que também produtos manufaturados, né? Ou seja, eu vou comprar, eu sou a Nestlé e estou comprando café de diferentes produtores, né? Justamente para envasar ou para colocar em cápsulas. As cápsulas, né? Eu preciso demonstrar a originação. Então, não somente de produtos de matéria-prima, mas de produtos manufaturados. Então, a rastreabilidade de compliance ambiental das commodities agrícolas acaba de virar uma necessidade iminente, necessidade imediata agora para comercialização. Agora, como que isso funciona? A gente sabe que todo produtor, para comercializar seus bens, para comercializar seus produtos, suas commodities, ele precisa do cadastro ambiental rural. Qual é o grande problema do cadastro ambiental rural? Principalmente que não só que tem muito cadastro ambiental rural que ainda não foi processado, mas pelo fato de ser autodeclaratório, a gente já viu que o cadastro ambiental rural tem muitas vezes problemas. Às vezes intencionalmente, mas esmagadora maioria das vezes inintencionalmente. Por que isso? Porque o produtor ele quer trabalhar de maneira legal, ele quer trabalhar de maneira certa, mas durante todos esses anos ele não teve suporte. A maioria dos produtores, e quando estamos falando não só de grandes produtores, mas estamos falando só a grande maioria que é médio e pequeno produtor, ele não desconhece as especificações do Código Florestal, do bioma, do que ele pode fazer dentro do seu município ou do que ele pode fazer dentro da sua propriedade, o que ele precisa respeitar, o que ele precisa considerar, né? Então, o que acontece? Muitos produtores, ele tem declarado até o cadastro ambiental rural, até sendo, muitas vezes, um tiro no pé, né? Por quê? Porque ele quer trabalhar de maneira legal, mas ele tem declarado o cadastro ambiental rural em não compliance. Então, a maioria das vezes, ele precisa regularizar, o primeiro que ele precisa fazer é regularizar seu cadastro ambiental rural. Por quê? Porque ele, basicamente, está exposto a tomar uma atuação ou a tomar um embargo remoto. Hoje a gente sabe que a tecnologia permite que o embargo remoto seja aplicado basicamente no mesmo dia que for detectada uma irregularidade. Então, infelizmente, o produtor acaba estando extremamente exposto. Como que a nossa solução resolve esse problema? Muito bem. O produtor, simplesmente, a cooperativa, né, ou nossos parceiros, como a Liari, eles mandam o CAR para a gente, ele manda o código de CAR para a gente, a nossa plataforma imediatamente,
que ela faz é fazer o download do CAR, ela registra a área poligonal e também com nossos parceiros a gente também apresenta todos os talhões produtivos e os talhões ambientais. Então, o produtor tem acesso para um mapa, né, com todos os seus talhões produtivos, seus talhões ambientais, segregando áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. Se ele estiver tudo certinho, ou seja, se ele estiver em compliance ambiental, e isso é calculado pelo sistema, o sistema cruza desde áreas de conservação, ou seja, unidades de conservação, o estatuto da unidade de conservação, ele cruza um monte de informações, terras indígenas, dependendo do bioma onde ele se encontrar, mas basicamente, se ele estiver tudo certinho, a gente gera um registro no blockchain. Para quê? Para que toda a produção expressada em tokens, toda a produção a partir daí tenha rastreabilidade, ou seja, lá no final da cadeia, qualquer um pode verificar que esses grãos, que essa commodity, de maneira muito simples, ela tem esse compliance ambiental certinho, porque a gente também gravou essa certificação desse compliance ambiental no blockchain. E aí é onde vem a trazer justamente a beleza da rastreabilidade. Por outro lado, se o produtor não estiver em compliance dentro da plataforma, ele consegue fazer duas coisas. Ele consegue ou selecionar algum talhão que ele não esteja utilizando, e aí a plataforma já dispara uma solicitação de programa de recuperação ambiental, ou seja, seria um adendo ao CAR, né, ao Cadastro Ambiental Rural, de adequação imediata. Por outro lado, se ele não puder sacrificar um talhão, a plataforma também auxilia na intermediação de cotas de reserva ambiental de outra propriedade que tenha excedente. Isso é muito legal, porque vamos supor que eu sou um produtor, né? Isso para o caso de produtores que está faltando. Mas vamos supor que produtores, a gente tem produtores que têm excedente, né? Então, dependendo, obviamente, do estado do CAR, se o CAR está averbado, a gente pode gerar cotas de reserva ambiental, brindando para o produtor, oferecendo para o produtor que tem até excedente uma renda a mais. Por quê? Porque a gente pode intermediar entre produtores que estão faltando e produtores que têm a mais, com contratos de aluguel, para que justamente esse produtor que está faltando e que ele não pode compensar na sua área, ele possa compensar com a área do outro produtor que tem disponível, que tem excedente. Por outro lado, e outra coisa que é muito legal, é que esse produtor, como a gente pensava, existe o mercado de créditos de carbono, certo? Então, esse produtor, dependendo do estado onde, como se encontra essa reserva legal, se existe mata de vegetação nativa, se existe o estado de preservação dessa área, da área de preservação permanente ou reserva legal, a gente pode gerar créditos de carbono mediante nossos parceiros, mas o mais importante que a Farm faz, ele lastra esse crédito de carbono a essa área mediante o blockchain. Ou seja, a gente traz a transparência e a lastragem, né? Ou seja, o lastro desse crédito de carbono a essa área. E isso é super importante. Por quê? Porque o ano passado, 24 de outubro do ano passado, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela permite que operações de agronegócio, ou seja, colaterais para operações de agronegócio, sejam também aceitos créditos de carbono, sempre que tenham um lastro. Ou seja, se eu vou fazer um financiamento, eu posso colocar como colaterais créditos de carbono se estiverem lastrados. E esse lastro é super importante. Por quê? Porque esse lastro é aquilo que também traz a rastreabilidade desse crédito de carbono na hora que vai ser comercializado e traz a originação. A gente bem sabe que muitos créditos de carbono estão sendo vendidos duas vezes, né, da mesma área. Então, existe o lastro que a nossa plataforma oferece, ele vem a trazer a transparência e a rastreabilidade para que, obviamente, evitar que existam divergências em termos desse mercado de créditos de carbono, trazendo maior transparência a esse mercado.
Beleza. O Renato falou um pouquinho aí da nova legislação da União Europeia e me surgiu algumas perguntas aqui que até tá fora do script aqui que a gente determinou, mas que eu fiquei bastante curioso, tá? Então, essa nova legislação, ela entra em vigor, pelo que o Renato comentou, a partir de 2026. E eu queria saber de vocês esse percentual que hoje o Brasil exporta, seja de café, seja de grãos, de commodity em geral. Ele é qual o percentual, né? E se isso tem aumentando do passar do tempo. Outra pergunta, aí vocês podem ir emendando e ir respondendo, tá? É só a conformidade ambiental que leva esse registro ou tem alguma informação adicional, né, que precisa ser enviada? E também aí quanto o produtor que exporta, né, para que tenha essa conformidade ambiental, que está dentro dessas regras, ele fatura mais em termos de faturamento mesmo, quantas sacas a mais ele consegue, enfim, qual é o valor por saca que ele consegue a mais fazendo esse tipo de exportação. Eu sei que a maioria dos produtores não faz exportação direta, que passa por alguma cooperativa, por alguma trade, né? Mas se vocês puderem explicar esses três questionamentos, aí eu fiquei bastante curioso aí com essa nova legislação aí, tá bom? Bom, como que funciona essa nova legislação? A partir de 1º de janeiro de 2026, toda a exportação de 10 tipos de commodities agrícolas para a União Europeia vão ser sujeitas a essa nova legislação chamada EUDR. Né? Ou seja, para exportação de soja, de café, de cacau, de carne, entre outros, o exportador vai ter que comprovar que essa commodity foi produzida em uma área que não foi deflorestada a partir de 1 de janeiro de 2020. Né? E isso tem que ser feito através de evidências físicas, né? Imagens de satélite, inclusive comprovar a conformidade com a legislação local. Né? Não é suficiente comprovar que a área não foi deflorestada a partir de 2020, mas que também essa área está em conformidade com o Código Florestal Brasileiro ou de outro país produtor e exportador para a Europa. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ordem de grandeza de exportações dessas commodities para a Europa. Cerca de 25% a 30% das exportações brasileiras hoje dessas commodities são exportadas para a Europa. Como o Bernardo mencionou anteriormente, em função das tarifas aí que estão sendo impostas pelos Estados Unidos, algumas commodities vão ficar muito mais caras naquele mercado. Café é um exemplo claro. Né? O Brasil hoje está submetido a tarifas de 50% para exportação de café para os Estados Unidos, entre outras commodities. Então, o produtor que exporta, ele vai ter que desenvolver novos mercados. Hoje, os Estados Unidos são o maior consumidor de café brasileiro. Né? Então, havendo essa dificuldade, esse desafio adicional, o produtor vai ter que trabalhar para desenvolver novos mercados para o seu produto. A Europa, por exemplo, é um dos maiores consumidores de café a nível mundial. Então, aí surge uma oportunidade. O produtor que se preparar para estar em conformidade para exportar para a Europa vai ter uma vantagem competitiva em relação ao produtor que não se preparar. O mesmo vale para a soja, o mesmo vale para a madeira, para a carne e tudo mais. Né? Então, apesar de ser um desafio, é uma oportunidade em função do cenário econômico aí global com as tarifas americanas. Né? Então, é muito importante ter consciência da necessidade de se preparar para isso. Porque não adianta os intervenientes da cadeia de suprimentos chegarem em 31 de dezembro de 2025 e falarem: eu preciso exportar para a Europa, não me preparei. O que eu faço agora? Aí já é um pouco tarde, né? Aí você vai ter que se preparar para voltar a exportar. Então, é muito importante ter essa consciência.
além dos desafios que o Bernardo apontou com relação ao CAR, né? Por exemplo, uma situação que ocorre muito frequentemente, um produtor que submeteu o seu CAR e não teve o CAR processado, ele recebe do governo ou do órgão competente uma autorização provisória de funcionamento para que ele possa vender a sua produção no mercado local. Só que essa autorização provisória de funcionamento não é aceita na exportação. Então, a commodity que é produzida numa propriedade que tem autorização provisória de funcionamento e que não está em conformidade com o Código Florestal Brasileiro, não poderá ser exportada para a Europa. Então, isso afeta sobremaneira o mercado local. Outra coisa que afeta, como o Bernardo mencionou anteriormente, a necessidade de se comprovar a origem do produto que foi fabricado ou industrializado com commodities agrícolas, como o café, que o Bernardo já mencionou. Então, se eu exportar café torrado, por exemplo, em saco, não precisa ser a Nestlé, mas qualquer exportador, um exportador de café gourmet brasileiro, e quer exportar seu café para uma torrefadora europeia, ele vai ter que comprovar a origem daquele café. Se ele processar o café no Brasil, se ele torrar e moer o café no Brasil, ele vai ter que comprovar que aquele pacote de café de 1 quilo que ele está exportando para a Europa foi produzido com um café que foi produzido em áreas em conformidade com a legislação europeia. Então, é fundamental os intervenientes da cadeia de suprimentos entenderem a necessidade de se preparar. Outro ponto que nós não mencionamos, né, mas que também é cada vez mais demandado, isso no mercado local, é que as instituições financeiras, com o apoio do Banco Central, para a concessão de crédito, cada vez mais vão demandar a comprovação da conformidade com o Código Florestal Brasileiro. E isso está paulatinamente sendo adotado com cada vez mais intensidade pelos fornecedores de crédito. Então, essa preparação é fundamental. Espero ter respondido aí sua pergunta, esclarecido aí alguns pontos. Eu fiquei Tem um ponto. conversando aqui, a gente foi com algumas dúvidas, né? O mercado de café que comentou aí, para mim parece ele ser essa parte de rastreabilidade, ela já vem se adequando com o passar do tempo, acho, muito com a exportação, né? Mas eu fico curioso com de commodities maiores, né? Como o soja, né? Como é que as trade ou as cooperativas estão se preparando a isso? Porque elas podem até receber com a rastreabilidade veio do produtor que tem a conformidade legal. Mas no final se mistura tudo, né? Como é que eles estão se preparando para atender isso na parte estrutural? Isso eu tenho curiosidade bastante. Então vamos lá. O café, como você mencionou, ele se preparou por quê? Porque o café não é uma commodity fungível. O que é uma commodity fungível? É uma commodity que é misturada ao longo da cadeia de suprimentos. O café é comercializado ensacado. Então, tem código de barra, saca, tem código de barra, tem identificação, mas existem ainda dificuldades e desafios para associar aquela saca de café a um determinado lote na origem, a certificar que a origem da fazenda que produziu aquele café está em conformidade ambiental e aderente ao Código Florestal Brasileiro. Então, o desafio com esse tipo de commodity que é comercializada ensacada está sendo tratado, mas não está totalmente resolvido, porque não cobre todos os aspectos dessa demanda. Como você pontuou muito bem, no caso de commodities fungíveis, como soja, milho, o que são commodities fungíveis? É que são commodities que são comercializadas não ensacadas. Então, até carne, né? Pode ser até exatamente.
Então, como que você rastreia um grão de soja ao longo da cadeia de suprimentos, né? Esse é um desafio que até agora era praticamente impossível de você fazer, né? Porque você fazer esse rastreamento físico ao longo da cadeia de suprimentos, onde a soja sai do produtor, vai para um silo numa cooperativa, desse silo onde é misturada com a soja de outros produtores, depois vai do silo para a trading que vai exportar, depois a trading carrega o trem que vai levar a soja para o porto, e assim sucessivamente. A complexidade da rastreabilidade é enorme. O pulo do gato aí é a tokenização da produção. Ou seja, tokenizando a produção de soja, de milho, de outra commodity fusível, a gente consegue fazer a rastreabilidade lógica, ou seja, usando a tecnologia de informação e o blockchain, das transferências que são efetuadas. Então, o produtor vendeu para Cargill a soja produzida em seu talhão número 1, tá, que produziu 1.000 toneladas de soja, né? Essas 1.000 toneladas de soja são tokenizadas. Cada tonelada é um token. Esse token é colocado numa carteira que pertence ao produtor. Quando o produtor transferir essa soja, ou firmar a soja com a trading, esses 1.000 tokens vão ser transferidos para a carteira da trading. A carteira da trading vendeu essa soja para uma empresa no exterior. Esse token vai ser transferido, esses tokens vão ser transferidos da carteira da trading para esse fornecedor no exterior. Então, além da nota, além dos MDFE da vida, vai ter mas aos token, a isso que é importante, que eu ia falar agora, estão associados o contrato que foi firmado entre o produtor, a trade, a cooperativa. Todos os contratos, é o ledger que o Bernardo falou. Todas as transações são registradas. Então, o token vai estar associado, ao token vão estar associados o contrato que foi firmado entre o produtor e a trading. A trading vendeu, a gente vai saber o contrato que gerou a origem dessa commodity, ou seja, vamos ter aí acesso ao contrato firmado entre o produtor e a trading e o seu cliente no exterior. Então, é a segurança e a transparência que o Bernardo mencionou anteriormente. O blockchain e a tokenização permitem isso. Deixa eu comentar um pouquinho muito rapidamente, aí o problema de negócio, né? O problema de negócio que hoje existe, muito rápido. Essa aqui é a primeira, basicamente, por assim dizer, a nível mundial, a primeira versão, né, de regulação e de lei, especificamente, que barra, né, commodities serem importadas. Tá? E como que foi escrita essa lei? Essa lei, sendo a primeira versão, por assim dizer, obviamente já passou por várias versões, mas a nível mundial é a primeira vez que está se aplicando essa restrição. Ele veio a trazer um custo muito grande. Por quê? Porque essa lei ela obriga segregação física. Tá? Segregação física. Como o Renato comentou, o token, por exemplo, um grão de soja é fungível contra o grão de soja. Mas a lei determina, essa lei da Europa, ela determina que tenha, como se fosse GMO, determina que isso seja segregado fisicamente. Qual o grande problema disso? Que, por exemplo, uma cooperativa que ela compra grãos de diferentes produtores, se ela tem grãos que ela consegue comprovar a originação e a certificação ambiental com essa originação, ela vai precisar segregar daqueles que não têm essa originação. Isso aumenta os custos da cooperativa, da trade, da logística, do transporte, da embarcação, aproximadamente entre 8% e 12%, somente por conta, além, obviamente, de gerar um inferno administrativo em relação à armazenagem, em relação... Agora, como que a solução tecnológica, como que a nossa solução tecnológica, ela consegue resolver isso? Muito rapidamente, a gente está preparado para processar CARs de maneira extremamente rápida, extremamente eficiente.
Ou seja, a cooperativa, a trade, mandando via, seja um ERP, mandando todos os casos, a gente processa tudo e libera para o caso, ou resolve para o caso, essa problemática de maneira extremamente rápida. Portanto, uma cooperativa, ela não vai precisar fazer essa segregação física, já que se ela tiver todo mundo já certificado, basicamente ela consegue comprovar tudo e ela não precisa segregar absolutamente nada, diminuindo, obviamente, ou neutralizando os custos adicionais que essa lei acaba gerando, ou seja, os custos que essa lei acaba gerando, tá? E outra coisa super importante é a tendência do consumidor, que hoje os consumidores eles demandam mais personalização, portanto, eles estão muito mais ligados. 50% dos consumidores de café na Europa, eles vêm 50%, eles compram se tiver originação ambiental, tá? Então, são dois pontos super importantes que acabam gerando um problema de negócio que hoje precisa ser resolvido. Desculpa, a gente interromper. Não, é que assim, as originadoras vão ter que escolher, né? Assim, ou elas vão fazer estruturas físicas totalmente independentes para controlar, ou realmente vão receber só grãos, se elas exportam lá o percentual grande para a União Europeia, elas vão ter que receber só com certificação ambiental. Ela vai ter que escolher, ou ela tem um custo adicional, ou ela vai receber de produtor só que está certificado com conformidade ambiental, né? Senão ela vai ter esse custo. Logicamente, a parte lógica aqui está bem entendida, vocês resolvem 100%, mas existe a parte física que tem que ir junto com a parte lógica aqui. É um desafio grande para a cadeia do agro aí, né? É um grande desafio. Sim, e só pegando esse ponto que você acabou de mencionar, a gestão é fundamental para isso. Certeza. Então, ferramentas como o ERP, o produto, o MyFarm e outros, são fundamentais para apoiar isso. Porque hoje a gente está falando de conformidade ambiental, mas daqui a pouco eles vão querer saber se os produtos que foram aplicados nesse talhão estão todos eles regulamentados dentro da legislação brasileira, se a dosagem foi aplicada corretamente. A gente está falando do primeiro ponto, né? Isso só vai aumentar com o passar do tempo, só vai aumentar. Perfeito. Esse é o ponto, né? O que a gente ia falar é que assim, a gente obviamente está olhando para o mercado externo, né, e vendo toda essa mudança, mas como é que vocês estão vendo isso impactando o mercado interno aqui? Como que as trades estão se movimentando, cooperativas, né? Como a gente falou, a gente sabe que do brasileiro a maneira de deixar tudo para a última hora, né? Mas como é que vocês estão enxergando? Esse é o problema. Esse é o ponto, é justamente esse o ponto. É por isso que nós falamos muito na preparação, né? Existem algumas empresas se preparando, mas a gente precisa ter consciência que essa realidade está chegando, ela vai ser implementada, na nossa opinião. Pode ter alguma flexibilização? Pode, mas ela vai ser implementada e precisa se preparar para isso. Ter as ferramentas de gestão adequadas, se preparar do ponto de vista documental, se regularizar em relação ao Código Florestal Brasileiro, se regularizar em relação à legislação ambiental do país, que também é uma problemática, né? O desmatamento no Brasil, ele é um problema do país que tem que ser tratado. A gente focou aqui na solução falando de exportações, mas essa realidade é também do mercado brasileiro, né? Cada vez mais no próprio Brasil vão ser exigidas a demonstração de conformidade ambiental, e não só isso, de utilização de insumos, de tipo de semente e tudo mais. Então, na nossa avaliação, esse passo é irreversível. E é fundamental que a cadeia do agronegócio se prepare para isso e comece a fazer essa transição. Isso aconteceu em todas as indústrias, e a indústria do agronegócio é a última que vai passar por isso, né? Isso já está passando. Então, a gente gostaria de sensibilizar todos os intervenientes dessa cadeia sobre a importância disso. Não só para que melhorem seus custos, sua gestão, consigam ser mais eficientes na sua administração, como também a gente tem a maior transparência nas transações que ocorrem entre os diversos intervenientes. Eu acho importantíssimo este tipo de iniciativas educacionais, né? E levar esta voz, né, para o mercado, tá? Porque
O grande problema é que o mercado não está consciente, principalmente, né, da seriedade. É, isso, é, isto aqui pode gerar impactos a nível mundial enormes, porque se a gente já está tendo limitações de comercialização para o mercado americano, se agora também a gente receber algum tipo de limitação para o mercado europeu, que representa pelo menos uns 17% do total das exportações, tá? Se a gente, de um dia para o outro, e porque a lei é lei, se de um dia para o outro um mercado como o europeu fecha as portas para a gente, o que vai acontecer com as commodities? As commodities vão despencar. Nosso principal PIB é o agronegócio do Brasil. E esses commodities despencando, gente, isso pode chegar a produzir um hecatombe, um holocausto em termos de alimentação imenso, imenso. Então, é muito importante levar esta voz para o produtor, levar a educação, levar isto para o produtor, para a ponta, para o mercado como um todo, todas as cadeias, que elas saibam a importância que isto tem e o tempo curto que a gente tem para resolver esta problemática. E falando nisso aí um pouquinho aí sobre, a gente está falando da cadeia de commodity, enfim, e essas legislações que estão vindo aí, a primeira aí é da União Europeia, né? Quem tem mais procurado vocês para resolver isso? É o produtor, são as cooperativas, são as trades? Quem é que é o foco aí que está mais preocupado nisso, com que tem procurado a Farmeia para resolver essa questão? Então, geralmente, o ponto, a gente tem, como o Renato comentou, a gente tem vários ICPs, ou seja, vários clientes ideais, né, que é não somente o banco, mas principalmente, eu acho, o principal foco hoje é a escalabilidade. A escalabilidade hoje se dá não só mediante a trade, mas principalmente o mais afetado que acaba sendo a cooperativa e a revenda, que também, obviamente, está com o barter aí, né? Ou seja, o barter, a gente sabe, a CPR dentro de um barter é uma batata quente, né? Então, ela precisa ser monetizada de maneira rápida, ou seja, se ela não consegue garantir a originação a partir de agora, realmente essa CPR vai perder essa monetização. Mas a cooperativa, ela precisa não somente levar os novos serviços e valor agregado para seus cooperados, mas também muitas cooperativas, elas têm aí parte de armazenagem, então essa parte de gestão, e elas fazem também um pouco o papel de trade, né? Então é muito importante impactar e sensibilizar esses elos que estão em maior exposição. E, obviamente, também tem outros elos, como o banco e a seguradora, né, que podem se ver afetados se o produtor pega um crédito e ele não conseguir honrar o seu compromisso, porque o seu comprometimento seja porque ele não consegue exportar, ou, no pior dos casos, ele toma um embargo ou uma atuação que compromete ele em termos de crédito também, né? Então, basicamente... Só um ponto, para complementar o que o Bernardo falou, isso foi mencionado anteriormente por vocês. Veja só o impacto que as tarifas americanas estão causando no agronegócio brasileiro, de forma totalmente imprevisível. Então, de repente, uma série de commodities agrícolas não podem mais ser exportadas para o mercado americano e estão apodrecendo no campo. Manga, por exemplo, é um exemplo. Os Estados Unidos são grandes importadores de manga brasileira. Muitos produtores de manga estão perdendo suas produções porque o seu grande mercado eram os Estados Unidos. As tarifas inviabilizaram a exportação desse tipo de produto para os Estados Unidos. E isso era totalmente imprevisível. No caso da EUDR, não. É uma legislação que já vem sendo debatida há algum tempo e agora entra em vigor. Só que, não, como foi dito anteriormente, não adianta esperar o último momento para ver o que acontece. O risco de se fazer isso é enorme. O risco financeiro, o risco de negócio é enorme. Então, nós temos aí menos de 6 meses até o final do ano para que o mercado se adeque e se prepare a isso. Se não houver conscientização,
Não adianta chegar 1º de janeiro e falar, e agora o que eu faço? Não adianta. É um paralelo que às vezes a gente pode fazer até com a nova reforma tributária também, né? A gente tem batido bastante na tecla com os produtores, né? A importância de você ter ali um software de gestão, porque dia 1º de janeiro entra uma nova tributação e não vai mudar. Não Você tem. pode ter alguma flexibilização, mas vai existir. É lei, né? Não tem jeito, né? E isso me traz muito para um tema, gente, que é assim, muitas vezes quando você vai discutir lá o ESG, você tem muito uma sensação de que é uma moda, né? Um modismo corporativo. Mas cada dia que passa a gente vê que é uma necessidade, traz benefícios e tudo mais. E eu queria que vocês trouxessem para a gente assim, qual que é a percepção disso, né? O impacto disso no dia a dia, pensando aqui no público do MyFarm, lá do produtor rural, né? Como que o ESG impacta na vida dele no dia a dia ali. Eu acho muito interessante, né? Porque a gente também está indo, tem uma oportunidade muito grande, por exemplo, em relação também dentro do ecossistema de café, e tem crescido bastante a demanda, por exemplo, dos cafeicultores aqui no estado do Rio de Janeiro, no noroeste do Rio de Janeiro, né? E são cafeicultores geralmente de pequeno e médio porte, né? Cada vez mais eles estão. Por exemplo, eu fui, semana passada teve o Rio Innovation Week, né? E tem uns cafeicultores, a gente tinha aí um stand aí com a aceleradora também, da qual a gente faz parte, e aí também no Blockchain Rio, também a gente participou do Blockchain Rio, temos um stand específico do Blockchain Rio, e é engraçado como hoje, pequenos e médios produtores, eles estão procurando isso, né? Só que eles não sabem como expressá-lo, tá? Então, até por isso é que a gente falou principalmente, não só com o governo, que tinha um stand do governo aí do Rio de Janeiro, né? Mas pequenos e médios cafeicultores, eles estão vendo um grande valor sobre isso, uma vez que você fala para eles e comunica para eles esse grande diferencial, né? Então, a mudança realmente está no ar. Isso que é importantíssimo, porque, novamente, tanto pequenos e médios produtores, eles correspondem a mais de 85% da produção. Estamos falando disso, estamos falando de café, estamos falando das principais commodities, representa mais de 85% do total da produção brasileira aí dessas principais commodities, né? Então, é importantíssimo, novamente, levar para pequenos e médios produtores. Acredito que seja muito importante umas soluções consolidadas, né? Porque o produtor precisa, quando estamos falando de tecnologia, precisa de simplificação. É por isso que a nossa solução também se adequa perfeitamente com ERPs, como Aliar mediante APIs, né? Porque, por exemplo, o produtor simplesmente ele abre o MyFarm, né? E ele trabalha no MyFarm e, transparentemente, também está trabalhando com a nossa solução de maneira integrada. Então, a nossa solução, principalmente, obviamente, uma solução que o produtor pode trabalhar com o nosso front-end, o nosso aplicativo, mas, principalmente, o foco é que ele conecte como soluções com a MyFarm para que ele trabalhe diretamente trabalhe só no MyFarm e que ele resolva também esse tipo de problemas e traga essas soluções ambientais também. Beleza. E na opinião de vocês aí, dos pilares do ESG aí, né, que é ambiental, governamental, governança e social, o agro brasileiro está mais avançado em qual delas e qual que a gente tem um caminho grande aí para percorrer? Excelente. Muito bem. Brasil, ironicamente, ele foi, dentro da UDR, ele foi indexado como um país de alto risco. Infelizmente, obviamente, também você tem esse contexto aí comunicacional, político, né? Ou seja, vários fatores, né? Então, mas, ironicamente, somos os mais avançados em termos não só de tecnologia, né? E Brasil é muito avançado em termos de tecnologia. Você tem muita startup hoje em todos os âmbitos, em todas as indústrias, quando estamos falando de soluções de tecnologia, que o Brasil está muito avançado. Mas também em termos regulatórios.
Quando estamos falando do código florestal aplicado por biomas, aplicado por unidades de conservação, o que pode ser feito no estatuto de cada unidade de conservação, dependendo do bioma, dependendo do município, dependendo, as regras estão muito claras, está muito bem dividido os papéis, está muito bem especificado também o que deve ser. O problema, nosso problema é a comunicação e o suporte que a gente consegue dar nós como governo, ou seja Estado, seja governo, para o produtor, né? Mas principalmente em termos legislativos, né? Em termos de leis, está muito bem organizado. Ou seja, se a gente for comparar com outros países, né? Como a Argentina, outros países a nível mundial, a nossa legislação está muito bem estruturada em termos de código florestal. Agora, com o potencial da tecnologia que a gente vem oferecer, realmente estamos extremamente bem posicionados para sermos a referência a nível mundial de preservação e de exemplo em relação à aplicação de códigos ambientais. Legal. Bernardo, só complementando o que o Bernardo falou, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade também na área de governança muito grande, né? Principalmente quando a gente fala do pequeno e médio produtor, né? Que tem recursos tecnológicos disponíveis e que muitas vezes não são utilizados, né? O que eu quero falar com isso? Por exemplo, os equipamentos agrícolas hoje têm uma eletrônica embarcada fantástica, que recolhem dados no campo em tempo real sobre colheita, sobre aplicação de agroquímicos e tudo mais. Muitas vezes esses dados não são utilizados pelo produtor para aumentar a eficiência da sua fazenda e da sua produção. Porque muitas vezes é difícil de fazer isso e eles não têm ferramentas como um ERP, um aplicativo de gestão que permita utilizar esses dados de modo a otimizar a sua produtividade e aumentar a sua eficiência operacional. Então, acho que é muito importante aí a gente conciliar todos os pilares do ESG, tá, na nossa visão, no agronegócio. O ambiental, que no Brasil é crítico e é um dos pilares aí do governo, né? A gente vê que o governo procura atuar na questão ambiental de forma bastante forte. O social, porque o agronegócio é um grande gerador de empregos, né, no Brasil. Então, o social é extremamente importante. E a governança no sentido de gestão que precisa ser cada vez... precisa melhorar cada vez mais, né? As ferramentas estão aí, estão disponíveis. A tecnologia apoia tudo isso. Agora, precisa que o produtor e outros elementos da cadeia de suprimentos se conscientizem e utilizem isso. Isso só vai ser benéfico para todos. As outras indústrias que já fazem isso há algum tempo se beneficiaram enormemente em termos de produtividade, né? Então, é fundamental esse tipo de evento informativo para a gente procurar conscientizar cada vez mais o produtor rural e os demais intervenientes da importância desses elementos aí para o seu negócio de forma geral. Não é simplesmente, o objetivo não é simplesmente atender uma lei, atender uma regulação. É muito mais amplo do que isso. É tornar o seu negócio mais eficiente, aumentar suas margens, conseguir ganhar mais dinheiro no final do dia, né? É esse o objetivo. É isso, e eu acho que é bom a gente comentar, né? Nós estamos às portas aí da COP30, né? Então acho que o tema vai ainda ficar mais evidente, vai ter mais fogo nisso. Mas eu quero colocar, Renato, assim, já avançando um pouquinho no tema da questão da conscientização, mas falando um pouquinho do bolso, né? Das oportunidades que tudo isso juntos gera para o produtor, gera para a cadeia como forma geral, né? Então, o que você colocou no final, não é só uma questão de adequação à legislação, são oportunidades de monetização em cima de um tema que é crucial e que está às nossas portas aqui, né? Então, queria que vocês juntassem um pouquinho disso e já
levasse à frente nesse tema aí de como monetizar em relação ao ESG também. Por exemplo, no caso do café, que a gente mencionou aí várias vezes, você pode obter mais margem, mais recursos, certificando a qualidade do seu café, se diferenciando dos demais produtores, mostrando que o seu café é gourmet. Com certeza você vai vender o seu café por um preço melhor do que um café verde básico comercializado no mercado, né? Esse é um ponto. Outra forma de monetização, por exemplo, você estando com sua área de reserva legal regular, você pode aproveitar essa área de reserva legal, não só a sua área de reserva legal, mas a sua área produtiva como um todo, para gerar recursos, rendimentos adicionais com a comercialização de crédito de carbono lastreados, ou seja, que realmente em áreas realmente existentes, né, que efetivamente geram crédito de carbono, né? Isso é fundamental. O mercado de crédito de carbono foi prejudicado porque houve muita comercialização de crédito não lastreado, né? Então não se sabia de onde provinha, não se sabia se aquela área efetivamente gerava crédito de carbono ou não. Isso são apenas 2 exemplos. Então diferenciação é um exemplo através do qual você pode gerar mais recursos para a sua produção, aumentar a sua eficiência operacional, por exemplo, utilizar os insumos de forma mais eficiente, vai evitar desperdícios, né? Você vai ter uma maior gestão sobre produção, você tem oportunidades de gerar receitas adicionais com a comercialização de créditos de carbono. Tudo isso está interligado, né? E é isso que a plataforma da Farm propõe aí como valor para o mercado, e para que o produtor rural e os demais intervenientes da cadeia de suprimentos se beneficiem desses elementos. Legal. E vocês comentando muito sobre as plataformas, né? E tem muita coisa, muita plataforma, muito sistema aí para o produtor, né? Existe muita coisa, né? Isso pode confundir, inclusive, o produtor que está na ponta, né? Como é que a gente pode, nós como empresa de tecnologia, melhorar essa experiência? O que a gente pode fazer para o produtor ter um pouquinho mais facilidade, enfim, de utilizar essas plataformas em conjunto, ou enfim, o que vocês veem desse panorama? Excelente. Eu acho que são 2 pontos aqui que são importantíssimos em relação quando estamos falando da experiência usuária do produtor. Primeiro, é a simplificação, né? Nós, não só o produtor, que obviamente ele tem que estar preocupado com basicamente a produção, né? Mas aqueles que são da tecnologia, né? Até eu que sou da tecnologia, eu não gosto de ter que estar abrindo diferentes telas para inserir informações, às vezes, duplicadas. Então, o pior que hoje você tem em relação à tecnologia é quando você pergunta para os usuários, né, ou seja, principalmente os usuários de tecnologia, é que, basicamente, o grande problema é que os usuários estão constantemente abrindo sistemas, replicando informação, e, novamente, se você não oferece um ambiente único, um ambiente consolidado, um ambiente onde ele possa abrir e já resolve seus problemas, né? Eu acho que isso leva a churns, ou seja, leva a desistência de utilização das plataformas, tá? Então, eu acho que cada vez mais é importante que o produtor possa se referenciar a uma plataforma. Por quê? Porque a gente viu nas redes sociais, né? Ou seja, hoje você pega o celular, o primeiro, você já não vive sem celular, você já resolve absolutamente a tua vida com somente uma interação, uma tecnologia, basicamente o celular, e no celular você vai ter 1, 2, 3, no máximo, aplicações. Na hora que você tem que instalar uma aplicação no celular nova para pegar um desconto de um supermercado, não, eu acho que não, prefiro pagar um pouquinho a mais e não aplicar esse desconto em vez de instalar mais uma aplicação no meu celular, né? Então, a gente já vê isso, nós como seres humanos, a gente quer simplificação, tá? Então, novamente, eu acho que aplicações como a MyFarm devem ser as plataformas principais, e que, obviamente, plataformas como a Farm, que ela consegue também se conectar
com ERPs, com CPMs, elas se integrem e que seja somente um canal único, simplificado, onde o produtor ele só abre uma aplicação e ele já resolve todos os problemas, tem um dashboard simplificado, tem um dashboard consumível. Isso é outra coisa muito importante, algo que seja consumível. E a segunda coisa, o segundo ponto importante, então a primeira simplificação da interface usuária, da experiência usuária. E a segunda é dinheiro, ou seja, a solução tem que ser muito clara em apresentar dinheiro para o produtor, ou seja, ele tem que trazer muito rapidamente em que ele está sendo beneficiado, tanto RPs, em termos de eficiência operacional, assim como novas fontes de ingressos, como a gente vem a trazer, de melhor comercialização, de possibilidade de gerar cotas de reserva ambiental e alugar ou vender cotas de reserva ambiental, assim como comercializar créditos de carbono e, novamente, projetos até de financiamento de mata nativa, de produção de castanha em mata nativa. Então, existe uma grande quantidade de novas formas de monetização e voltando lá no comecinho do nosso, deste nosso evento, quando eu falei novamente que a inteligência artificial vai gerar novos negócios, novas formas de monetizar, aqui que temos uma grande oportunidade, né, para levar para o produtor. O produtor, olha como a tecnologia está trazendo agora novas formas de monetizar e adicionar até o negócio do dia a dia. Perfeito. E pessoal, assim, vamos pensar naquele produtor que ainda está, né, no modo brasileiro, ainda não tem nada e quer começar. Qual que é o conselho que vocês dão para começar a ficar em compliance ambiental, dar os próximos passos, né? E de fato, quem sabe no próximo ano estar aí atendendo um novo mercado, né? Qual que seria o conselho que vocês dariam para esse produtor? Então, eu acho que o primeiro conselho novamente, ele precisa justamente ver o nosso webcast, o nosso podcast, né? Ou seja, Sim. participar, ouvir isso com atenção e ele perder o medo da tecnologia. Primeiro, perder o medo da tecnologia, se digitalizar, produtor, uma mensagem para o produtor, tecnologia simples, tecnologia venha para resolver tua vida, a tecnologia é fácil para acessar, é segura, né? A gente realmente tem uma série de camadas de segurança. Então, o mais importante é perder o medo da tecnologia, né? E que a tecnologia se integre com a tarefa do dia a dia, que é estar cultivado, né? Renato, não sei se você quer comentar alguma coisa, mas acredito que seja. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a tecnologia não é um bicho de sete cabeças. Muitas vezes o produtor vai achar que é caro, como foi dito anteriormente pelo Bernardo, o produtor está focado em produção, então ele não quer, ele acha que investir em tecnologia e ferramentas de gestão é desperdício de dinheiro que ele podia estar utilizando para produzir. Só que eu acho que tem que desmistificar tudo isso, né? A gente não pode esquecer que o produtor é uma empresa. É uma empresa, ele é um negócio, né? E um negócio tem que ser gerido de forma eficiente. E a tecnologia, é provado em todas as indústrias, ela aumenta a eficiência organizacional das empresas. Então, acho que o principal ponto aí é desmistificar isso e entender que as soluções de tecnologia não são um elemento de custo. Inicialmente, elas podem parecer custo adicional, porque vão exigir um investimento adicional, mas elas se pagam ao longo do tempo, porque vão reduzir suas despesas, vão aumentar sua eficiência operacional, vão reduzir seus custos internos, né? Então, que muitas vezes nós, como seres humanos, pensamos no efeito imediato. Eu vou ter que desembolsar num primeiro momento e não fazemos a análise do benefício que isso vai trazer para o meu negócio ao longo do tempo.
É a rentabilidade que a gente costuma dizer. Não, a gente fala muito e insiste muito, né? É ser rentável, né? É a governança lá, o ESG é a governança, o negócio ser sustentável e ser rentável, ele tem que ser rentável. Exatamente. Então, para isso, a gente precisa organizar e achar novas fontes de receita, né? Você se organiza, vê onde é que você pode ser melhor, eficiente, e acha com isso, a partir daí você começa a achar novas fontes de receitas. E a tecnologia vem para ajudar isso, né? Exatamente, reduzir seus custos, né? A tecnologia ajuda, não é só aumento de receita, reduzir seus custos, gerir seus custos de forma mais eficiente é fundamental. Gerir o seu crédito, né? Tudo isso são elementos que a tecnologia ajuda, e os benefícios disso se mostram e se comprovam ao longo do tempo, né? Em anos de produção boa, é tudo lindo e maravilhoso, mas quando cai um pouco o mercado, aí que o produtor pensa, bom, agora eu tenho que me organizar. Tem que se organizar já, né? Bom, pessoal, a gente está encerrando por aqui. Queria que vocês deixassem o recado final aí para os produtores e para toda a cadeia do agro. Deixem um recado aí para quem quer continuar a ser competitivo, relevante no cenário do agro. Deem o seu recado final aí e fiquem à vontade para essa despedida. Novamente, eu queria agradecer enormemente a Liari, produtores. É hora agora também de começar a informatizar o agro a nível mundial. É definitivamente uma indústria que precisa ser digital, que precisa ser informatizada. Soluções como a nossa, como a Liari, o objetivo é justamente vir a trazer, a resolver os problemas do dia a dia de uma maneira extremamente simples. Então, conte com a gente, conte com a Liari, conte com a Farm, novamente, para esta missão que realmente é muito mais difícil brigar com a natureza do que realmente virar digital. Então, percam o medo aí da digitalização, né? Que definitivamente vai ajudar enormemente nas suas vidas. Acho que é isso. O Bernardo falou tudo. Eu queria aproveitar, agradecer aí a oportunidade de estar falando com os ouvintes aí do podcast. E estamos à disposição. Nosso site na internet é farm.io. Nos procurem, estamos à disposição para discutir a sua necessidade e ver como podemos auxiliá-los. Perfeito, Renato, Bernardo, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela aula que a gente sempre tem quando a gente conversa, né? Em breve os nossos usuários também do MyFarm terão algumas novidades, né? Do Farmier. E foi muito bom falar sobre tudo isso e o impacto, né? Tudo isso tem na nossa audiência e tenho certeza que quem ouvir vai estar mais preparado para enfrentar as novidades que estão vindo, né? Show de bola, gostaria de agradecer vocês também aqui do lado da Liari, tá? E para você aí que assistiu até agora, compartilhe esse podcast, nos sigam o Aliado na Gestão, tanto no YouTube como no Spotify, e vamos até a próxima. Isso, e se esse conteúdo fez sentido para você, para quem está aí do seu lado na lida, curta, compartilha e nos ajude a crescer esse programa que leva gestão e informação para vocês todos os dias. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado.